Oi, meus amores, tudo bom? Hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Muitas pessoas, gente, chegaram no meu canal através dos meus vídeos sobre a síndrome do pânico. Muitas pessoas mesmo, porque elas me mandam e-mail, deixam comentários, e são pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu passei um dia. E muita gente fala, nossa, Dani, seu último vídeo me ajudou muito, mas já tem tempo que você fez, como você tá hoje e tal, o que aconteceu depois daquilo, se eu melhorei ou não, tal. Então hoje, eu deixei até um tópico lá na minha página, no Facebook, se você não me segue no Facebook, vou deixar aqui embaixo, pedindo para as pessoas me deixar algumas perguntas que elas queriam saber sobre a síndrome do pânico. Bom, primeiramente, antes de responder as perguntinhas, eu vou falar para vocês como que eu estou hoje. Há 2 anos atrás, eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico, depois de eu ter vários ataques de pânico, um atrás do outro. Vou fazer um resumão, né, gente, porque eu já falei. Se você chegou agora só nesse vídeo, procure aí no meu canal, que eu acho que eu tenho mais 2 ou 3 vídeos falando sobre esse problema que eu passei, na época que eu estava passando. Então, eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico depois de vários ataques de pânico sequentes, assim, gente, às vezes era 2, 3 ataques de pânico por dia, e eu ficava 24 horas em estado de alerta. O meu corpo, assim, gente, ele não relaxava. Foi uma fase muito difícil, porque quem tem um ataque de pânico sabe que ele é bem parecido com um infarto. Então a primeira coisa que você acha que você está tendo um problema do coração. Os meus, eles vieram com muita claustrofobia, eu me sentia sufocada, eu não conseguia respirar, meu coração batia muito forte, eu tremia toda, minha vista ficava muito embaçada. Então, assim, foi realmente muito complicado. A minha terceira crise de pânico, que eu chamei uma ambulância, né, porque pra mim eu estava morrendo, cada crise de pânico eu chamava uma ambulância, né, porque eu achava que eu estava morrendo. Mas na terceira crise de pânico que eu tive muito forte, eu estava no trabalho e tinha até uma médica na hora do meu trabalho, que foi assim muito bom, né? Ela me acalmou bastante. Mas quando a ambulância chegou, a primeira coisa que o médico falou pra mim é que eu estava tendo um ataque de pânico. E eu, depois me acalmando, contei pra ele que isso estava acontecendo sempre. Ele me aconselhou procurar o DP, né, que seria o meu médico, para talvez entrar com uma medicação e iniciar a terapia. Gente, talvez por sorte, naquela hora ali eu acreditei que eu estava sofrendo de síndrome do pânico. Porque tem muita gente que às vezes não aceita o diagnóstico, então fica pensando realmente, não, eu não tenho isso, eu tenho alguma coisa no coração, eu não sei o quê. E o médico me explicou que eu estava tendo era totalmente psicológico, era a minha mente que estava fazendo aquilo comigo, que eu não tinha nada. Só que o que acontece? Eu tinha acabado de vir de um problema de pulmão muito sério, eu tinha tido 2 pneumotórax, eu tinha feito punção na pleura, eu tinha feito uma drenagem, fiquei vários dias com dreno no hospital. Então, a falta de ar, eu sempre achava que era alguma coisa já errada no meu pulmão, o que me deixava muito nervosa, porque eu não conseguia respirar. Então a primeira coisa que vinha na minha cabeça é que alguma coisa estava errada no meu pulmão. Então eu chamava a ambulância pensando que era o problema do pulmão, nem pensava que era um infarto, nada disso. Eu pensava que já era alguma coisa no meu pulmão. Mas como eu disse para vocês, eu aceitei logo de cara que aquilo era um problema psicológico. Não sei porquê, mas talvez por a minha melhor amiga já ter passado por isso, eu já ter visto ela em crise e eu vendo o tratamento dela, talvez seja por isso que eu aceitei aquilo. Bom, eu não fui no médico no DP, eu fui no médico particular aqui na Inglaterra, um irlandês, Dr. Dermond, e contei tudo que estava acontecendo para ele. Ele realmente falou que eu estava tendo crises de pânico, ataques de pânico. Talvez eu estivesse passando por um momento de muito estresse, muita ansiedade. E ele me receitou um remédio, numa dose mínima, que é 10 miligramas, porque ele achava assim que eu estava muito no início, que aquele remédio iria me ajudar.
eu peguei o remédio e ele falou, agora você vai procurar uma terapia, uma terapeuta, porque a síndrome do pânico, ela tem que ser tratada como uma doença psicológica. Apesar dos remédios ajudarem a parar as crises, porque quando você toma um remédio, ele te ajuda a parar, a ter aquelas crises, você tem que tratar a sua mente, porque é uma doença psicológica. Por que isso, gente? Porque talvez a partir do momento que eu parasse de tomar os remédios, as crises poderiam voltar se eu não tratasse o que realmente estavam fazendo eu ter aquelas crises. Então eu comecei um trabalho de terapia. Também não fui num terapeuta do DIPIA, que seria até de graça para mim. Eu fui para uma terapeuta brasileira, que foi a que cuidava da minha melhor amiga. E eu cheguei lá, gente, cheia de fobia já. Eu tinha fobia de entrar em metrô, entrar em elevador, entrar em ônibus, entrar em qualquer lugar fechado que eu ficasse, eu tava com fobia. Até dentro da minha própria casa, se eu fechasse a porta, me dava claustrofobia. Eu não queria mais sair sozinha. Nossa, eu tive N problemas. Mas eu fui assim, gente, acreditando que aquela terapia ia me curar. E graças a Deus foi o que aconteceu. Se vocês querem saber mais sobre isso, vocês podem voltar aos vídeos aí anteriores, onde eu falo como eu me curei, as técnicas que eu usei, tudo. Eu li muito sobre a doença. Eu acho que o importante é você saber como a síndrome do pânico ela vem no seu corpo, para você não ter medo da doença, para você poder enfrentar a doença, porque a síndrome do pânico nada mais é, gente, para você ter a cura do que um enfrentamento, se é que existe essa palavra. Por exemplo, aqui tem as escalas, tá? Vamos supor, eu tinha muito medo de andar de ônibus, muito medo. Não, vou botar de metrô, porque de ônibus eu tinha medo, mas eu até ia. Mas de metrô me travava as pernas. Gente, isso eu estou falando assim, a partir do momento do pânico, tá? Porque eu nunca tive medo de nada. Então, vocês imaginam que foi isso pra mim. Então, a minha terapeuta, ela falou, olha, você vai no metrô, você nem que vá de uma estação a outra, mas você tem que, a sua mente, ela vai ter que se reprogramar, ela vai ter que acostumar a ver que aquilo não vai te fazer mal. Porque quando eu chegava perto do metrô, a minha mente já mandava sinais de que eu ia ter um infarto, eu ia ter alguma coisa, eu ia morrer. Então eu tinha que reprogramar a minha mente. No início foi muito difícil, gente, foi muito difícil. Bom, voltei aqui para falar com vocês. O que eu tava falando era o seguinte, a questão do metrô. Eu lembro a primeira vez que eu fui pro metrô sozinha. Eu tinha realmente que ir num curso e não tinha como meu marido comigo, que ele estava trabalhando. E eu só lembrava das palavras da psicóloga que eu tinha que tentar. Vou ser bem sincera pra vocês, na hora que eu cheguei na porta do metrô, eu pensei em desistir. Falei, não vou entrar, e não vou entrar ainda mais sozinha, né? Mas eu entrei, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, eu fui chorando, e assim, fazendo a respiração diafragma, tremendo, suando, mas eu cheguei onde tinha que chegar. E depois eu tive que voltar. E a partir daí eu fui perdendo o medo de metrô. Aquele medo que eu tava de sufocar dentro, né? Isso também aconteceu comigo no ônibus. Isso aconteceu comigo no carro. Dirigir nem pensar. Hoje em dia eu já voltei a dirigir. Então, assim, a terapia ela me ajudou a tirar todas essas fobias que a síndrome do pânico ela criou em mim. E foi muito complicado sentir tudo isso. Então, gente, pra mim foi muito complicado sentir tudo isso. Sabe, logo eu, que sempre fui uma pessoa assim, super corajosa de pegar, enfrentar tudo. Não é à toa que eu vim parar nessa terra aqui, né? E eu, de repente, me senti tão limitada a fazer as coisas mais simples possíveis, entendeu? Como ficar sozinha em casa, eu já me sentia limitada. Isso foi engraçado também, porque o meu sogro faleceu, meu marido é russo, né?
E o Max teve que ir pra Rússia, assim, do dia pra noite. Gente, eu naquela... Um pique da síndrome do pânico, eu tive que ficar sozinha um mês. Não deu um mês, acho que foi 3 semanas. Mas outra coisa que me ajudou, porque foi assim que eu conseguia voltar a ficar sozinha novamente. Então, assim, quando você passa por uma doença dessa, pequenas coisas se tornam quase impossíveis, mas você tem que ir reprogramando a sua mente para voltar a fazer aquilo. Nem que você faça devagar, gente. Sabe, se você tem medo de ônibus, de metrô, igual eu tava, sabe, ela falava, vai, nem que seja no próximo ponto, desça, nem que seja na próxima estação, vai lá e desça. E com isso eu fui conseguindo reprogramar minha mente. Quando eu já me sentia mais segura, né, não totalmente curada, tá, gente, eu já tava fora das minhas fobias, mas eu tinha, assim, uma ansiedade 24 horas por dia, gente. Meu coração ficava tum. Eu tomava, assim, florais de bar durante o dia, porque o meu remédio só podia tomar à noite. Florais de bar ajudou bastante, mas a minha ansiedade era tão grande que ele já nem dava conta, né? E, gente, era, assim, um alerta 24 horas, sabe? Se eu estivesse trabalhando, uma ansiedade que a gente nem sabe de quê, de alguma coisa que ia acontecer. É algo inacreditável como a gente fica. Eu ficava 24 horas em estado de alerta. No final eu já estava super cansada, mentalmente, fisicamente, porque é muito difícil. Imagina você, quando você passa por uma situação de alerta mesmo. Vamos supor, você está num lugar escuro, você vê alguém estranho, seu coração começa a bater, sua mão a suar. A pessoa que tem síndrome do pânico, ela fica nessa situação de alerta 24 horas por dia, sem nenhum perigo eminente, assim. Então, vocês imaginam o sofrimento que é isso pra gente. E com a terapia, isso também foi diminuindo, a minha ansiedade foi diminuindo, eu fui aprendendo a controlar a minha ansiedade. Eu não vou dizer pra vocês que hoje eu não tenho mais ansiedade. Talvez em alguns momentos eu sinta alguma ansiedade. Então é muito difícil viver com essa ansiedade, assim, 24 horas. Engraçado que eu passei por situações muito estressantes ultimamente. Eu até estava falando isso com a minha terapeuta. E, gente, não me deu um pingo de ansiedade. Eu fico até com medo de ter perdido a ansiedade completamente, porque às vezes a gente precisa, né, de um pouco de ansiedade. Ela faz parte também da gente. Mas hoje em dia é muito difícil eu sentir alguma coisa tipo... Gente, hoje, lembrando, eu tive ansiedade minha vida inteira, porque desde novinha eu lembro que minha mão suava, meu coração, sabe, sempre palpitava, eu só não sabia que era ansiedade. E claro que eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade, que é síndrome do pânico, uma crise de pânico. Mas ansiedade mesmo, eu acho que eu tive a minha vida inteira, eu só não sabia que era ansiedade. Talvez foi por isso que eu vivi bem com isso até 2 anos atrás. Mas foi assim, gente, eu acho assim, se você hoje está passando pelo que eu passei, eu vou falar pra vocês. Você pode ter uma vida normal novamente. Muita gente fala que não tem cura, que tem controle. Eu prefiro acreditar que tem cura, prefiro acreditar que eu tô curada, porque eu acho que tudo que você pensa, você é o que você pensa. Então, se você acreditar que você está curada, eu acredito que você vai estar curada. Mas você pode ter uma vida normal novamente, você pode ter uma vida, né, que você vai fazer suas coisas novamente. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que eu recebi também alguns e-mails, alguém perguntando se eu tinha engordado. Gente, eu engordei muito, mas eu vou contar pra vocês como foi esse processo. Quando eu comecei a ter os ataques de pânico, se eu tomasse água, eu ficava sufocada, gente. Com água eu ficava sufocada. Então, eu criei um verdadeiro pavor de comer. Eu não comia, nem água eu bebia. E com isso, eu acho que, gente, em menos de um mês eu devo ter perdido uns 14 quilos. Eu fiquei super magra. Quem olhar nos meus vlogs até aí de janeiro de 2012, vocês vão ver que eu tô bem mais magra do que eu estava antes. Não, antes eu estava um pouquinho acima de peso. Claro que ficar magra é bom, mas não doente, né? Então, eu perdi bastante peso porque eu tinha esse problema de comer, achar que ia me sufocar. Se eu comesse 2 colherzinhas, eu já estava achando que eu estava sufocada. Mas conforme eu fui melhorando, isso mudou.
E a minha ansiedade me deu uma certa, eu não vou falar que foi uma compulsão alimentar, mas ela me deu... Gente, eu só estava bem quando eu estava comendo. Depois que eu já estava melhorando, tá? Já tinha passado minhas fobias, tudo. Eu queria, assim, comer, 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 comer. Talvez fosse uma forma, né, de acabar com a minha ansiedade. Eu comia, comia, comia. Mas eu não comia um chocolate. Eu queria uma caixa de chocolate. Eu não comia um pacote de biscoito. Eu queria 10 pacotes de biscoito. Eu não queria um prato de arroz e feijão. Eu comia 2 pratos de arroz e feijão. Então, assim, com isso, eu engordei acho que uns 20. Bom, se eu for ver do peso que eu tinha emagrecido pro que eu engordei, deve ter sido uns 25 quilos. Mas se for pensar no peso que eu estava antes da síndrome do pânico, eu devo ter engordado uns 15 quilos aí. Então, gente, eu cheguei a 90 quilos. E aquilo ali não me fazia, sinceramente, não me fazia a mínima diferença, porque a comida me dava assim... ela me relaxava, me deixava tão bem que eu também não estava nem aí. Só que conforme eu fui melhorando, conforme eu acho que minha mente foi voltando pro lugar, aquela gordura começou sim a me atrapalhar. Então eu comecei a cuidar da minha mente, pensei, não, já que eu já tô bem na minha mente, agora eu quero cuidar do meu corpo. Foi aí que eu comecei a fazer uma dieta, já perdi 10 quilos, eu tô numa dieta do CAN. Hoje eu tenho 80 quilos, eu estava com 90, já tô com 80 e pretendo chegar aos 76, que é o peso que eu tinha antes da síndrome do pânico. Eu sou alta, tá, gente? Eu tenho 1,77 m, então 76. Então é um peso, assim, ideal pra mim. Bom, foi mais ou menos esse o resumo que eu queria fazer pra vocês. Eu quero dizer pra vocês que quem tá passando esse problema, procure-se em terapia, gente, ajuda bastante. Os remédios, eles vão ajudar também a parar as crises. Hoje em dia eu já diminuí meus remédios, eu ainda tomo, mas eu só tomo 5 miligramas. E foi o que a minha terapeuta falou, pare quando você estiver segura, porque eu tomei por 1 ano, então você também não pode... Gente, não pare por conta própria. Aliás, não faça nada por conta própria. Procure um médico, porque isso é uma doença psicológica, é uma doença... Então, gente, voltando aqui ao nosso resumão, fiquei ocupada aqui na loja. Eu vou responder algumas perguntinhas que me deixaram lá na página. Se você não está na minha página ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo. E vou deixar o link também do grupo da Síndrome do Pânico no Facebook, é um grupo fechado. As pessoas se ajudam muito. Aliás, eu fui muito ajudada nesse grupo. E o Daniel, ele me colocou como administradora para ajudar ele. Mas realmente esse grupo me ajudou muito, eu espero que possa ajudar vocês também. Também vou deixar o link do grupo aqui embaixo, vocês podem pedir que a gente aceita vocês lá. Bom, vamos lá as perguntinhas então. A Regina Selle, beijo Regina, ela perguntou: Dani, gostaria de saber como se desencadeou, pois eu cuido de uma tia e acho que ela está ficando com síndrome do pânico. Em que médico devo levá-la? Olha, Regina, primeiro eu vou responder que eu acho que você deve levá-la. Primeiramente, eu fui num clínico geral, entendeu? Quando ele viu os sintomas, viu tudo, que ele me encaminhou para um psiquiatra e depois para terapia. A minha síndrome do pânico, eu acredito que ela desencadeou por vários motivos. Gente, isso são coisas, às vezes, de infância, que, como diz a minha terapeuta, elas ficam no nosso subconsciente, mas o nosso consciente, ele apaga para você não sofrer alguns traumas, algumas coisas que vocês já sofreram. Mas ela pode desencadear, às vezes, por um susto, por assalto, alguém que passa por uma situação de total estresse. Eu acredito que foi quando meus filhos vieram para Londres. Eu fiquei com muito, muito, muito medo deles estarem viajando sozinhos para cá pela primeira vez. Gente, eu pensava que o avião ia sumir, que eles iam se perder, eu pensava tanta besteira. E também pelo meu problema do pulmão. O problema do pneumotórax é que eu fiquei quase um mês naquela coisa de opera, não opera, opera, não opera. E estava justamente na época para os meus filhos estarem chegando aqui. E foi um momento assim que eu esperei muito os meus filhos virem para Londres. E justamente na época que eles estavam chegando, eu estava dentro do hospital, sem saber se eu ia sair do hospital, o que ia acontecer comigo. Então, assim, passando por pulsão, por drenos, por isso, por aquilo.
Então aquilo foi realmente uma fase de muito estresse. Eu não sabia se eu ia operar, eu não sabia realmente o que ia acontecer comigo. O que eu tive foi um problema grave. Então, sabe, eu acho que essa junção de coisas, elas desencadearam em mim a síndrome do pânico. A Lindsay, Cláudia, beijo. Minha rainha, olha só essas meninas. O que devemos fazer quando temos o pânico e precisamos andar de elevador? Olha, normalmente essa coisa de andar de elevador, ela seria mais uma claustrofobia, né? Ela não seria assim, síndrome do pânico. A síndrome do pânico, elas são ataques de pânico. Mas eu também tinha essa claustrofobia de andar de elevador. Engraçado, hoje em dia eu tô andando melhor. Gente, é tudo questão de você reprogramar seu cérebro. É questão de você entrar e falar pro seu cérebro: não, esse elevador não vai acontecer nada. Mesmo que você fique presa, alguém vai te tirar dali. Porque risco a gente corre toda hora, né? Andando na rua. Então a gente não pode entrar já no elevador pensando: eu vou ficar presa aqui, ninguém vai me tirar, vou ficar aqui dentro meses. Então, assim, o meu problema com o elevador era muito de claustrofobia. Até hoje eu tenho isso, tá, gente? Se eu estiver no elevador e tiver muita gente, eu nem vou. Eu sozinho até subo. Engraçado isso, né? Mas se eu tiver com muita gente, eu não vou. Porque eu não gosto daquele ambiente cheio de elevador. E isso eu já tenho desde criança. Então, assim, mas claro, se for um lugar que tá muito alto, eu evito elevador, tá? Pra falar a verdade pra vocês. Tento sempre de escada. Mas às vezes não tem como a gente evitar. Então eu já entro, às vezes eu ponho um fone, música no ouvido, vou mexer no celular até o elevador chegar onde ele quer. Porque tenta não ficar focando naquilo onde você tá, o medo que você tá sentindo, que é pior, né? Então eu tento desfocar da onde eu tô. Eu tento desfocar a minha mente pro que ela vai pensar na hora que eu tiver ele fechada dentro do elevador. A Sol, beijo Sol, ela tá perguntando quais são os sintomas, o que sentimos quando temos essa doença e quais são os medos. Bom, Sol, os sintomas, eles são muito parecidos com os sintomas de um infarto. Até os médicos falam isso, por isso muita gente às vezes que tem a síndrome do pânico, elas acham que estão morrendo, que estão infartando. Você fica com a sua... Eu vou falar de mim, tá, gente? Eu não sei, tem gente que às vezes tem sintomas diferentes. Mas eu ficava com a minha vista embaçada, eu ficava com uma falta de ar terrível, sufocada mesmo, não conseguia respirar. O corpo todo dormente, a mão suava, às vezes dava diarreia no momento de muito estresse, assim. Então, esses eram, sim, os principais sintomas que aconteciam comigo. A boca muito seca. Quando eu via que eu já estava começando a sentir isso, eu podia esperar que estava vindo uma crise. Bom, o que sentimos quando temos a doença? Só a gente sente de tudo, fobias diferentes, tem gente que vai para a parte de hipocondria, não pode ver uma pessoa falando que está sentindo isso, aquilo, e ela já começa a sentir também. Eu tinha pensamentos negativos 24 horas por dia em relação a mim, eu achava que eu ia morrer, durante 24 horas eu ficava esperando morrer, porque eu tinha certeza que daquele dia eu não ia passar. Eu tive despersonalização, que é quando você não se sente num ambiente, sabe? Você tá ali, mas você não está. Gente, é a pior coisa do mundo. Você tá... Às vezes eu tava assim... Eu cheguei a sentir isso acho que 2 ou 3 vezes. Eu tava com meus filhos no quarto, eles vendo televisão, e eu olhava, tava tudo estranho. Eu não estava ali, parecia que eu não estava ali. E de repente você voltava assim, e você levava um susto, sabe? Tipo, nossa... E isso, mas não é um susto, te dava um desespero, né? Então, são sintomas muito variados, variam muito de pessoa para pessoa, mas normalmente é fight to fight, eles falam aqui. É uma luta do seu corpo contra ele mesmo, sabe? A sua mente, ela tá totalmente desprogramada, você não tem mais controle nenhum nos seus pensamentos e nada, e você tem que voltar a ter o controle dos seus pensamentos, porque você não pode ficar com uma mente por aí pensando o que ela quer. Eu lembro que a minha terapeuta, ela fez vários papeizinhos pra mim, aliás, ela mandou eu fazer vários papeizinhos em casa com uma frase:
Eu sou o que eu faço, o que eu sinto e o que eu penso. E eu espalhei aquilo pela casa toda. Quando a minha mente começava a ir para um caminho que eu não queria, eu focava num papel daquele, eu sou o que eu faço, eu sinto e o que eu penso. Então, assim, ali eu estava no comando da minha mente, eu que comandava meu cérebro. Então, eu começava a pensar o que eu queria. Isso me ajudou bastante também. E é um trabalho demorado, terapia não é, você não vai ficar boa do dia pra noite. Mas eu acho que até que minhas fobias, assim, passaram bem rápidas. Com um mês de terapia, minhas fobias já tinham passado, mas ainda estavam os sintomas do pânico. Quais são os medos? Medo de tudo. Medo de andar na rua, medo de andar de carro, medo de andar de ônibus, medo de andar de metrô, medo de ter medo, medo de passar mal. Você tem um medo 24 horas por dia. Eu tinha medo de tomar banho, eu tinha medo de chegar em casa. Tem gente que tem medo de lavar a cabeça. Então, assim, eu tinha medo de comer. Então, é um medo absurdo. É absurdo. Dizem que antigamente essa síndrome do pânico, ela se chamava síndrome da morte, porque as pessoas tinham medo da morte, né? E eu também tinha muito medo da morte, então, gente, é medo do medo, é medo de ter medo. Então você tem medo de tudo. É uma coisa que fica até difícil explicar para quem não tem isso, né? A Mila da Theo Davi, beijo Mila, ela colocou: oi Dani, tenho síndrome também e gostaria de saber se quando passa por situações de extremo nervoso, ansiedade, você tem algum tipo de recaída, como algum mal-estar. É que ocorre comigo em situações extremas. Às vezes, dias após situação ruim ou ansiedade forte desencadeia as sensações. Então, Mila, é o que eu até falei um pouquinho antes. Às vezes eu fico até com medo, porque tem vezes, eu já passei por situações extremas de estresse ultimamente, que eu acabei não sentindo nada, eu acabei nem sentindo, nem, sabe, talvez eu não senti nem o que eu sentia antes de ter a síndrome do pânico, que era aquele nervoso e tal. Mas sim, eu já passei por algumas situações que eu tive alguns sintomas de mão suando, coração bater mais forte. Só que hoje em dia eu sei controlar minhas crises de pânico. Então, hoje em dia eu posso dizer pra vocês que eu não preciso controlar porque elas não estão vindo. Mas eu sei que se ela vier, eu vou conseguir controlar, como eu já consegui controlar. Então, como eu tava falando pra vocês, como eu já consegui controlar de outras vezes, né? Porque mesmo eu ainda estou em tratamento, gente. Eu faço terapia ainda, vai fazer 2 anos que eu faço terapia. Vai fazer 2 anos que eu ainda tomo remédio. Hoje em dia eu só tomo 5 miligramas do antidepressivo. Mas o médico, ele quis ir tirando aos poucos, até pra eu sentir segurança naquilo. Ele falou que o antidepressivo hoje em dia ele já não faz mais nenhum efeito em mim, porque eu só tomo 5 miligramas, mas talvez porque se ele tira de uma vez só, o meu corpo pode sentir falta daquilo, a minha mente. Então por isso que é muito importante também vocês não pararem o remédio sozinhos. Eu vejo muita gente aí parando, parei. Não faça isso, gente, não faça isso. Tudo, nesse caso, faça em conjunto com o seu médico. A Lu Martins, ou Lu Martins, eu não sei, bom dia, beijo. Ele disse que tem 2 anos, quando minha mãe partiu. Enfim, estou melhor, mas os sintomas vêm. Eu nunca fiz terapia, tomo remédio para ansiedade, tenho uma sensação ruim, sempre à noite. Sempre à noite. Você tinha isso num certo horário? Olha, Lu, primeira coisa que eu te aconselho é fazer terapia para tentar largar os remédios. Por quê? O remédio, ele ajuda muito, tá? No início, não vou ser aqui hipócrita de falar, não toma remédio, gente. Não, o remédio, ele ajuda muito, só que o remédio, ele não vai curar a sua ansiedade nem a síndrome do pânico. Ele vai estacionar. A partir do momento que você tirar aquilo, né? Você não curou a causa realmente por que ela tá vindo. É uma doença emocional, uma doença psicológica. Então você tem que curar ela aqui, ó, de dentro pra fora. E não, eu não tinha horários a minha. Tem muita gente que tem pânico noturno, já ouvi falar nisso. Mas não, as minhas elas vinham qualquer hora do dia, à noite. Então assim, do que às vezes de repente até pior, porque eu sabia que ela podia vir a qualquer hora do dia ou da noite.
Mas, pra falar a verdade, eu tive muito mais crises de dia do que de noite. Aí ele fala que pensamento positivo e mudar o foco ajudou muito. Sim, com certeza, o pensamento positivo e mudar o foco quando você tá em crise é o que ajuda muito mesmo, tá? Porque você tem que tirar o foco daquilo que tá causando aquele problema na sua mente. Bom, a Mila deixou mais um comentário aqui. Ela fala pro Lu que com ela também ocorre sempre à noite. E por mais controlada que ela esteja em situações extremas, sempre tem uma recaída. Então, Mila, eu aconselho, gente, a todo mundo a fazer uma terapia para tentar se fortalecer, porque realmente às vezes tem situações na vida, né? Até quem não tem síndrome do pânico fica em choque, fica nervoso, fica com vários sintomas. O problema é que a gente tem os ataques de pânico, né? O que é horrível. Mas o que eu aconselho é vocês fazerem terapia para tentar fortalecer aí justamente nessas situações que podem ocasionar do pânico voltar. Bom, a Maria, beijo Maria, ela deixou assim: gostaria de saber como você sentiu que estava melhorando desse problema. Ótima pergunta, Maria. Gente, eu senti que eu estava melhorando desse problema quando eu consegui entrar num ônibus sem minha mão suar. Sim, porque a minha terapeuta, a gente trabalhou muito com isso. Então, quando eu comecei a entrar no ônibus, eu fiquei relaxada. Quando eu comecei, assim, a ver que metade dos meus dias eu não lembrava da síndrome do pânico, eu comecei a ver que eu estava bem. Porque antes eu ficava 24 horas focada na minha síndrome do pânico, ela não saía da minha cabeça durante 24 horas. Depois eu comecei a relaxar. Eu tinha aqueles horários, às vezes, no dia que eu lembrava da doença, ou que eu lia alguma coisa e vinha tudo na minha cabeça. Mas foi ali que eu comecei a ver, pensei, nossa, eu tô melhorando, já tô conseguindo entrar num ônibus, já tô conseguindo, né, sair sozinha. Eu quero dizer pra vocês que hora nenhuma eu parei de trabalhar, tá? Aqui eu acho que nem tem afastamento por causa disso, não sei ao certo, mas também nem procurei saber. Hora nenhuma eu deixei de trabalhar. Isso me ajudou bastante também, porque eu acho que tirava um pouco meu foco, sabe? Eu tive 3 vezes da ambulância vir aqui no meu trabalho, porque eu estava completamente sem ar e alguém chamar uma ambulância. Mas mesmo assim eu não deixei de trabalhar, porque eu precisava. Eu não deixei de sair sozinha, porque eu não tenho ninguém para andar comigo aqui. Eu sou sozinha aqui, meu marido tem o trabalho dele, tem os negócios dele para resolver, não podia ficar de babá de mim o tempo todo. Então, hora nenhuma eu mudei assim a minha rotina por causa da síndrome do pânico. Ela talvez tenha me deixado de fazer algumas coisas, óbvio, mas eu não consegui mudar minha rotina por causa da doença, porque eu não tive escolha. E talvez isso tenha sido muito bom pra mim, porque como eu não tive escolha, eu tive que enfrentar a doença do jeito que eu estava. A Mariana me perguntou: Dani, você tem vontade de dar palestras contando sua superação como um testemunho? Mariana, eu estou aqui quase dando uma palestra. Gente, eu acho que tem várias pessoas que conseguiram se superar da síndrome do pânico. Claro que se alguém me convidasse, eu daria sim um testemunho, daria sim uma palestra, porque eu acho que quem passou por isso, quem sentiu isso na pele, não é melhor para contar. Claro que os terapeutas, psicólogos estudam, psiquiatras, eles conhecem a doença, mas talvez muitos não sentiram na pele a doença. Então é muito difícil você falar de uma coisa que você nunca sentiu, né? E eu faria sim, com certeza eu faria. O Fabiano deixou um recadinho pra mim. Dani, você acha que só medicação pode curar essa doença? Beijo, Fabiano. Não acho que só medicação pode curar a síndrome do pânico. Eu acho que medicação ela pode estacionar, te ajudar a normalizar. O meu terapeuta uma vez ele falou uma coisa muito certa pra mim. A medicação ela é necessária no início, porque você está tão descontrolado que você não tem controle nem para começar uma terapia, sabe? Você não consegue pensar muito nas coisas. Então a medicação ela vai te trazer de volta aquele controle da sua mente,
aquele controle que a gente precisa para viver. Ele vindo, aí sim você começa a se tratar com terapia e depois as doses do remédio elas vão tendendo a diminuir até você conseguir novamente ter o controle da sua mente sem a ajuda dos remédios. Ele fez outra pergunta também, se a síndrome do pânico está de alguma forma ligada à depressão. Dizem que sim, a síndrome do pânico ela é tratada com antidepressivo. Eu não tive depressão, mas conheço muitas pessoas que têm a síndrome do pânico e tiveram depressão junto. E eu acredito sim que elas estão ligadas de alguma forma. E ele ainda perguntou, você pensou alguma hora em se matar? Não, eu não pensei nenhuma hora em me matar. Pelo contrário, eu morria de medo de morrer. Eu acho que quem tem síndrome do pânico não pensa em se matar, pois a gente morre de medo da morte, entendeu? Às vezes vinham pensamentos horríveis na minha cabeça, mas nada que eu cheguei a pensar em me matar. E eu espero também que ninguém pense isso, né? Mas infelizmente eu acho que essa questão de acabar com a sua dor, acabar com a sua vida, ela tá mais ligada à depressão do que à síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico, as pessoas que têm, elas, pelo contrário, elas morrem de medo de morrer. A Carla Dias, beijo. Bom, gente, então vamos à última perguntinha, que foi se eu utilizava alguma técnica de relaxamento, meditação, respiração para a síndrome do pânico. Sim, gente, eu uso a técnica da respiração, diafragma. A primeira coisa que a minha psicóloga me ensinou foi a respiração, que é muito importante nesses casos, porque quando você entra em crise, seu coração acelera muito e a sua respiração fica muito curta, então você tem que aprender a respirar corretamente. Fiz yoga, gostei bastante, mas não continuei. E meditação, sim, eu faço sozinha também, algumas técnicas que eu aprendi. Então eu acho que ajuda muito também. Então se você puder fazer uma dessas técnicas aí, eu realmente aconselho. E essa não era a última pergunta. A última pergunta é se eu me curei antes ou depois da terapia. Com certeza depois da terapia. Depois que eu comecei a fazer terapia, que eu consegui me curar, que eu consegui afastar minhas fobias, afastar meus medos, afastar o que realmente, né, tava ali me sufocando. Gente, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quem tá passando por isso, muita calma. Não se desespere. Eu sei que é difícil, mas não se desesperem. Você pode reverter essa situação, mas vá à luta para isso. Não fique em casa esperando que isso não vai passar sozinho, tá? Então vá à luta para reverter essa situação. E qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários ou mandar e-mail, me sigam aí pelo Facebook, Instagram, vou deixar todos os links aí embaixo. E qualquer coisa vocês podem perguntar, que se tiver o meu alcance de responder a vocês, eu estarei respondendo. Porque eu não sou psicóloga, não sou nada, mas sou uma pessoa que consegui me livrar dessa doença que faz a gente sofrer tanto. Então um beijo, fiquem com Deus, galera, e até nosso próximo vídeo.